Ei, gente, boa tarde. O nosso trabalho de terapêutica médica 2 é sobre as drogas usadas nas reações alérgicas graves. O nosso grupo é composto pela Ana Flávia, pelo Felipe Amaral, Júlia Diniz, Laura Miranda, Maria Clara e Vinícius. Bom, inicialmente é válido trazer o conceito de anafilaxia, que consiste em uma reação potencialmente fatal de hipersensibilidade sistêmica grave, que pode desencadear hipotensão grave ou comprometimento das vias aéreas. A gente vai falar então sobre a adrenalina. A adrenalina, também conhecida como epinefrina, é uma das principais catecolaminas produzidas pela adrenal. É liberada em situações de extremo estresse na corrente sanguínea, onde age em todos os órgãos que recebem inervação simpático-miméticas. Apesar de ela ser um hormônio e também um neurotransmissor, ela pode ser usada como medicamento devido às suas inúmeras funções. Dentre seus efeitos, tem-se o aumento da frequência cardíaca, da força de contratilidade, vasoconstrição e broncodilatação. Sendo assim, a adrenalina se tornou um elemento muito importante para o tratamento da anafilaxia. Em casos de suspeitas de quadros de anafilaxia, a adrenalina deve ser administrada imediatamente e, se necessário, até mesmo em ambiente pré-hospitalar. Vale ressaltar também que a adrenalina ela pode interagir com outros tipos de medicamentos utilizados na prática clínica, levando à diminuição da sua eficácia, podendo também dificultar sua metabolização, facilitar sua toxicidade ou até mesmo concorrer com seu efeito compensatório à hipotensão. Agora a gente vai falar um pouco sobre os mecanismos de ação. A epinefrina, ou adrenalina, atua nos receptores alfa e beta adrenérgicos, como mostrado nessa tabela ao lado. Ela é um agonista não seletivo de todos os receptores adrenérgicos, com exceção do alfa-1D. A ligação da epinefrina a esses receptores desencadeia uma série de alterações metabólicas. O aumento da pressão arterial provocado pela adrenalina, ele se dá a partir da estimulação da miocárdica direta, que aumenta a força de contração ventricular, pela vasoconstrição periférica e pelo aumento da frequência cardíaca. Por meio de sua ação nos receptores alfa-adrenérgicos, a adrenalina minimiza a vasodilatação e aumenta a permeabilidade vascular, que ocorre durante a anafilaxia, que pode também causar a perda do volume intravascular, como hipotensão. A adrenalina relaxa o músculo liso dos brônquios e da íris, e é um antagonista da histamina, tornando-se útil o tratamento das manifestações de reações alérgicas graves, como anafilaxia e condições associadas. Já a sua ação nos receptores beta-adrenérgicos, a epinefrina leva o relaxamento do músculo liso brônquico, que ajuda a aliviar o broncoespasmo, a sibilância e a dispneia que podem ocorrer durante a anafilaxia. Como um hormônio, a epinefrina atua em quase todos os tecidos do corpo. Suas ações variam de acordo com o tipo de tecido e com a expressão tecidual dos receptores adrenérgicos, como mostrado nessa tabela. Por exemplo, altos níveis de epinefrina causam relaxamento do músculo liso nas vias aéreas. Por outro lado, causa contração do músculo liso, que reveste a maioria das arteríolas. Agora, a ligação aos receptores alfa-adrenérgicos inibe a secreção de insulina pelo pâncreas, estimula a glicogenólise no fígado e nos músculos, e estimula a glicólise e inibe a glicogênese mediada por insulina no músculo. Agora a gente vai falar um pouco das indicações e contraindicações do tratamento com adrenalina na anafilaxia. Após a constatação do diagnóstico de anafilaxia, deve-se manter vias aéreas, o estado hemodinâmico do paciente e fazer acesso venoso para infusão de fluidos, caso necessário. Se o paciente evoluir para uma parada cardiorrespiratória, começa o manejo de acordo com o protocolo de parada. Caso o paciente não evolui para a parada cardiorrespiratória, a conduta é de administrar adrenalina, antihistamínicos, corticosteroides e broncodilatadores, se necessário. Depois é feita a reavaliação do paciente, que, se estiver melhorado, ficará apenas em observação. Se piorar ou permanecer indiferente, administrar adrenalina intramuscular ou endovenosa a cada 5 minutos e depois considerar drogas vasopressoras, se hipotensão irresponsável a fluidos, e considerar glucagon nos casos irresponsivos, além de verificar novamente as vias aéreas, estado hemodinâmico e o acesso venoso do paciente. Sendo assim, como já foi falado, a adrenalina é a droga de primeira escolha e a sua administração deve ser feita imediatamente após o diagnóstico.
já que a evolução da crise anafilática pode culminar em choque e parada cardiorrespiratória dentro de 10 a 15 minutos. Sendo assim, não existem evidências que justifiquem o atraso da medicação. A adrenalina, como já foi dito também, é utilizada devido ao seu efeito nos receptores alfa-adrenérgicos, provocando vasoconstrição, que permite alívio dos sinais e sintomas e previne edema de laringe, hipotensão e choque. A administração da adrenalina é idealmente intramuscular, na face anterolateral da coxa, mas pode ser intravenosa em casos de pacientes que não respondem à adrenalina intramuscular, em situações que seja necessário fazer um transporte prolongado ou quando não há tempo suficiente para o transporte de emergência. Por fim, o uso da adrenalina é essencial porque evita o risco de anafilaxia bifásica, encefalopatia isquêmica e, consequentemente, o óbito do paciente. Atualmente, é unânime a recomendação da adrenalina para as reações alérgicas graves. Porém, para os pacientes que fazem uso de beta-bloqueadores, recomenda-se o uso de glucagon para reverter os efeitos desse medicamento e para permitir a ação da adrenalina. O glucagon ele possui propriedades ionotrópicas e cronotrópicas positivas, efeitos vasculares independentes por receptores betas e induz o aumento de catecolaminas, e deve sim ser considerado em pacientes irresponsivos. Os principais efeitos colaterais advindos do glucagon são náuseas, vômitos e hiperglicemia. Então, resumindo, a adrenalina é a principal medicação. A sua via de administração preferencial é a intramuscular. A via subcutânea só é indicada nos casos leves. Deve ser fornecida o mais precocemente possível e as doses recomendadas pela anafilaxia são diferentes das utilizadas para a parada cardiorrespiratória. Agora, vamos ponderar os efeitos adversos da aplicação da adrenalina. A janela terapêutica da adrenalina é muito estreita. Então, a dose benéfica é muito próxima da dose tóxica e até mesmo da dose letal para o paciente. Os efeitos adversos mais comuns da adrenalina, mesmo com sua aplicação e dosagem correta, são agitação, ansiedade transitória, tremores, tonturas, palidez e palpitações. Além disso, em casos de aplicação de uma dose excessiva por via intramuscular ou aplicação da adrenalina por via endovenosa, pode ocorrer isquemia miocárdica, infarto agudo do miocárdio, edema pulmonar, arritmias ventriculares, hipertensão arterial grave e hemorragia intracraniana. É preciso também ter cuidado com aplicações repetidas de injeções em um mesmo local, porque pode levar à necrose devido à vasoconstrição intensa no local. Dessa forma, é importante destacar que, apesar dos possíveis efeitos colaterais, o risco de não se utilizar a adrenalina de forma adequada quando indicada supera muito o risco das complicações do uso. E por fim, falaremos do manejo básico posológico das drogas usadas nas reações alérgicas graves. A primeira medicação administrada é a adrenalina aquosa via intramuscular na concentração de 1/1000, em dose de 0,2 a 0,5 ml, salvo em crianças em que a dose é de 0,01 mg por quilo, cujo máximo aplicado é de 0,3 mg, na face anterolateral da coxa, a cada 5 a 10 minutos. Já a segunda linha de tratamento, dependendo da resposta terapêutica com adrenalina e do grau da reação, começa-se a intervenção com antihistamínicos, agonistas H1 e H2. Em reações com presença de urticária, angioedema e prurido, pode ser usada o antagonista H1, por via endovenosa, na dose entre 25 a 30 mg para adultos e 1 mg por quilo para criança, dose máxima de 50 mg. Ou em casos menos agressivos, o uso de prometazina via oral na dose de 0,25 mg por quilo a partir de 2 anos de idade. Os corticosteroides são usados na terceira fase do tratamento devido à sua ação tardia e, com isso, atuam na prevenção dos sintomas tardios da anafilaxia. A dose equivalente de metilprednisolona, de 1 a 2 mg por quilo, é usada a partir dos corticosteroides escolhidos a cada 6 horas. Quando escolhido a hidrocortisona, é usada na dose de 100 a 200 mg em via endovenosa, ou, em casos mais leves, a prednisolona via oral na dose entre 0,5 a 1 mg por quilo por dia.